Dando continuidade no aprendizado de o que mais o Python pode oferecer, quais outros recursos essa linguagem tem, que nos auxilia durante o desenvolvimento de nossas soluções, nós temos aqui o que é chamado de List Comprehension, tá? Que é uma forma que o Python possui, não são todas as linguagens de programação também que possuem este recurso, mas é uma forma bem simples, bem prática e com uma performance muito boa de se trabalhar com listas, de realizar filtros em listas ou de retornar, manipular os elementos ali daquela lista, tá? E retornar uma lista alterada. E para entender melhor na prática o que é List Comprehension, vamos criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar de listcomprehension.py, tá certo? E aqui nós vamos primeiro criar uma função sem a utilização de list comprehension e depois vamos ver a diferença, tá? Utilizando este recurso e comparar quais as vantagens. Então eu vou criar aqui uma lista de frutas, né? Então eu posso chamar aqui de fruits, por exemplo. E vamos colocar aqui alguns elementos, como por exemplo banana. Vamos colocar aqui maçã. Vamos colocar aqui abacate. É uma string, então precisa estar entre aspas simples. Morango. Tá certo? E agora eu vou criar uma função que vai retornar uma nova listagem de frutas, só que eu quero somente as frutas que possuem a letra B, tá? Então vamos criar aqui essa função. Eu vou chamar de getFruits with letter B, tá? Ela recebe aqui uma lista, né? Que é a lista de frutas, tá? Aqui nós vamos criar uma variável, eu vou chamar de newList, que será a nova lista que nós iremos montar para retornar com todos os elementos aqui que possuem a letra B, né? E aí nós precisamos iterar essa lista, né? Então eu vou chamar aqui cada elemento da lista de x, então for x em list, né? E aqui nós vamos verificar if b, se então o b está, né, no elemento que estiver aqui no momento da iteração, né? Então o primeiro vai ser banana, ele vai verificar b está em banana, e aí se sim ele vai entrar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar este elemento lá na nossa nova lista, tá certo? E no final da execução aqui do nosso laço de repetição, nós vamos retornar a nossa nova variável que nós criamos. Para validar que tudo está funcionando de forma correta, nós vamos chamar esta função, vamos passar a lista fruits, que nós criamos aqui na primeira linha, e nós esperamos então que o resultado da execução dessa função seja uma nova lista com os elementos banana e abacate, pois são as duas frutas, né, que nós temos aqui que possuem a letra B. Então vamos limpar aqui o nosso terminal e eu vou pedir para que seja executado aqui o nosso arquivo. E vejam que ele foi executado de forma correta. Nós temos aqui a banana e o abacate conforme esperado. Agora nós vamos ver como que nós poderíamos realizar esta mesma operação, só que utilizando o List Comprehension. Vamos ver como isso seria muito mais fácil, tá? Nós vamos resolver isso em uma linha somente. Então nós vamos criar aqui esta nova variável, eu vou chamar de newList, e aqui nós vamos abrir, né? Como nós queremos que seja retornada uma lista, então estou criando aqui a lista. E aí eu vou fazer, aqui primeiro é a expressão, tá? Então, neste nosso caso aqui, nós vamos fazer assim, ó, x for x in, aí aqui a lista, né? No nosso caso, fruits, if b in x, tá? Aqui se eu não coloquei nenhuma expressão de forma errada, tá?
ele irá criar aqui, ele irá realizar um filtro aqui na nossa listagem de frutas, tá? E retornar somente as que possuem a letra B. Vejam que o resultado é o mesmo. Vamos entender melhor como é que é a montagem aqui dessa list comprehension, tá? Então aqui no nosso primeiro parâmetro, digamos assim, ele é a nossa expressão. No nosso caso aqui, eu não estou realizando nenhuma operação nos elementos da nossa lista, tá? Então eu simplesmente estou pegando o x, que eu atribuí o nome x aqui no laço de repetição, né? Então vejam que x for x, então se aqui eu tivesse usado o i, por exemplo, aqui eu deveria usar i. Mas como eu usei x, né? Então aqui nós utilizamos x. Percebam que eu estou nada mais do que pedindo para ele iterar aqui. E aí nós utilizamos aqui o word in para indicar onde. Então aqui nós vamos iterar em elementos, né, variáveis que sejam iteráveis. Neste nosso caso é uma lista, né? Então uma lista é iterável. E aqui eu ainda no final estou utilizando uma condição. Então nós estamos pegando o elemento, né? Iterando, né, e chamando aqui de x dentro da nossa lista, nesse caso aqui lista de frutas, e nós estamos utilizando uma condição para filtrar. Nós só vamos pegar aqui o x se o b estiver, né, aqui contido, né, se o x, o elemento, estiver conter aqui b, tá bom? E para entender melhor, vamos utilizar aqui uma outra list comprehension, só que para alterar uma listagem, tá? Então nós vamos aqui criar uma lista de números. Vamos colocar aqui alguns números, tá? E nós vamos utilizar aqui list comprehension para multiplicar cada elemento da lista por 2 e criar uma nova listagem. Como que nós vamos fazer isso, então, utilizando o list comprehension? Eu vou colocar aqui vamos chamar de outra coisa, né? Number list doubled, por exemplo, tá? E aí o que nós vamos fazer? Primeiro vem a expressão, não é mesmo? Então, na nossa expressão, neste caso, o que nós queremos fazer com cada elemento da lista? Multiplicar por 2. Então, nós vamos fazer x vezes 2. Agora vem a iteração. Então, for x, que é o nome que eu quero dar aqui para a variável, tá? Lembrando que eu poderia utilizar qualquer valor aqui, qualquer nome para essa variável, desde que aqui na expressão eu utilize, né? Então, o valor que eu definir aqui no laço de iteração, igualzinho aqui no for, é o mesmo que eu vou usar na expressão e lá na fase final, caso eu tenha algum condicional. Então, voltando aqui. Então, nós estamos pegando cada elemento da lista, né? Então, in number list, nesse caso, né? E multiplicando por 2, tá certo? Então, aqui, esta variável number list doubled deve ser uma nova listagem com a mesma quantidade de elementos, já que eu não estou removendo nenhum, eu não tenho nenhum condicional aqui para remover nenhum elemento, tá? Para realizar alguma filtragem, eu simplesmente estou iterando todos os elementos da lista e multiplicando cada um deles por 2. Vamos pedir para que seja impresso no terminal o resultado dessa list comprehension, tá? E nós deveremos então ter uma nova listagem com todos os elementos multiplicados por 2. E vejam que é exatamente isso que nós temos. Então o primeiro elemento, que é 1, multiplicou por 2, virou 2. 2 virou 4, 3, 6, 4, 8 e 5, 10. Tá bom? Então, vejam como a list comprehension ela resolve aqui, né, certos problemas, né? Ela oferece aqui uma opção muito simples, né, fácil de ler. Com pouco código, nós podemos alterar uma listagem, nós podemos realizar um filtro na listagem, tá? E isso tudo ele é bem performático, tá? Ele é feito de uma forma por debaixo dali dos panos, o Python faz isso de uma forma muito performática.
Então é muito mais vantajoso utilizarmos uma list comprehension do que criar uma função que vai utilizar um laço de repetição comum, como neste caso aqui, para criar uma nova listagem, tá? A list comprehension ela vai ser mais performática, mais simples, mais fácil de ler, tá? E vai deixar os nossos códigos então muito melhores, mais legíveis e mais performáticos.